Nós não vamos esgotar todo o assunto, mas queremos, através de uma reflexão bíblica, pensar na nossa identidade, na nossa missão como povo de Deus. A igreja, ela tem a sua natureza, a igreja ela tem o seu propósito, o seu papel claramente definido nas Escrituras. Nós não podemos inventar, ou não deveríamos inventar, ou caminhar em contrário a isso, mas como igreja local, nós precisamos pensar sobre a razão pela qual nós existimos. Para onde estamos caminhando e quais os valores bíblicos que norteiam, que direcionam a nossa igreja local. E eu vou intencionalmente ser repetitivo nisso durante essa série, mas nós sintetizamos a nossa missão como igreja local, a definição do nosso papel aqui como igreja da seguinte forma: uma igreja bíblica, transformada pela palavra, conduzindo pessoas a um relacionamento com Jesus. Nós desejamos e queremos ser, ou seja, nós queremos caminhar na direção onde a nossa igreja local seja uma comunidade cristã biblicamente fundamentada, acolhedora de pessoas, que vive e testemunha o poder transformador do Evangelho. E nós estamos nos esforçando, e essa é a nossa visão pastoral, é isso que nós temos trabalhado com a nossa liderança, porque nós queremos nos estruturar e desenvolver algumas características que nós definimos como sendo uma igreja bíblica, acolhedora e transformadora. Utilizando a ilustração da semana passada, é nesta direção que nós precisamos remar o barco e caminharmos. Uma igreja bíblica, porque nós cremos na palavra de Deus e ansiamos em ser uma igreja com valores e objetivos alinhados e fundamentados com as Escrituras, crescendo e sendo edificados no conhecimento da palavra de Deus e sendo moldados por essa palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso remo, é a nossa bússola, a nossa direção, é ela que normatiza a vida da igreja. É nela que nós buscamos a orientação de Deus, com o objetivo de que pareçamos cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. E hoje, com a graça de Deus, eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre ser uma igreja, ou ser igreja, uma comunidade acolhedora. Uma igreja acolhedora, o que isso significa? Nós desejamos expressar o amor de Deus, identificando e acolhendo os visitantes, os frequentadores e membros, compartilhando o que recebemos de Deus e vivenciando a unidade em Cristo. Um dos nossos valores como igreja, que nós precisamos trabalhar, é o acolhimento e a comunhão. Devemos prezar pelo acolhimento amoroso e gracioso de todas as pessoas, compartilhando o que recebemos de Deus por meio do seu amor derramado em nossos corações. Vivendo e partilhando com os irmãos na fé uma vida comum em Cristo, em meio à diversidade do corpo. Ou seja, nós somos diferentes. A igreja é o corpo de Cristo, o ajuntamento local de cristãos comprometidos com Cristo, mas uns com os outros. Na igreja não deveria existir aquela frase, né? A vida é minha e eu cuido do jeito que eu quiser. Não deveria um cristão pensar dessa forma. Primeiro que a vida não é sua. Deus te deu para você viver nesse mundo, pertence a Ele. E como irmãos, como parte de uma comunidade, pode ter sim alguns momentos da nossa vida que alguém precisa chegar do nosso lado e dar uma chamadinha de atenção e falar: meu, não é bem por aí, né, cara? E a gente precisa ouvir isso. Não, mas a vida é minha. Eu vivo como eu quero. Isso não deveria fazer parte do pensamento de um cristão. O nosso papel como igreja, uma vez que a igreja é a única instituição que recebeu de Deus a responsabilidade de proclamação do Evangelho de Jesus, é de pregar, como nós falamos na introdução a semana passada,
a verdade que liberta e que transforma. E à medida que as pessoas entendem o Evangelho, são salvas, são inseridas no corpo, elas devem ser integradas na vida da igreja local. É uma igreja que não apenas prega o Evangelho, mas transmite e vive o carinho relacional do Evangelho. Queridos, acolher não é apenas ser receptivo. Receber bem as pessoas é ter um ambiente agradável, é ter um ambiente harmonioso, mas também criar uma conexão verdadeira e genuína com as pessoas. A grande questão é, nós queremos de fato ser uma igreja acolhedora? Nós vemos base bíblica para isso? Ou não, isso é ideia do pastor, ele chegou aqui falando isso e tá bom do jeito que tá. Nós queremos de fato expressar o amor de Deus e crescer de forma orgânica e saudável como igreja? Ou queremos ser uma igreja de pessoas que tenham os mesmos gostos e interesses que os nossos, que sejam parecidas conosco? Porque é mais fácil conviver e entrar na nossa panelinha, porque os assuntos são muito parecidos. E aí se torna mais fácil. Né? Eu gostaria de, exemplificando aqui, de ter uma igreja de São Paulinos. Mas nem futebol no púlpito não combina, né? Mas nem todo mundo dentro da igreja é São Paulino. Então, isso me leva a amar o corintiano. E eu casei com uma corintiana, né? Então tem que amar mesmo. Amar um palmeirense, amar um santista, porque nós somos diferentes. É um exemplo geral para a gente pensar nas nossas diferenças. Agora seria muito mais fácil se a gente fosse um grupo de apenas daqueles que têm o mesmo gosto. Só que nós somos diferentes. Nós gostamos de ritmo de música diferente, nós gostamos de leituras diferentes, nós temos estilos de vida diferentes, mas não somos a igreja do Senhor. A palavra acolhimento significa ação ou efeito de acolher, ou seja, de receber, de reunir, de juntar, de dar abrigo e proteção. Acolher é dar ou receber refúgio, abrigo, hospedagem, né? Em aceitar. E aqui nós precisamos estabelecer uma distinção entre ser acolhedor e ser amável. Embora sejam palavras muito próximas no uso comum, elas têm origem e significados diferentes. Amável está ligado a um afeto, uma disposição interior. Acolhedor é receber bem, é oferecer abrigo, como eu falei, é uma ação prática. Uma igreja ou uma pessoa, ela pode ser amável, mas não acolhedora. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente é simpático, gentil, mas nós temos uma distância relacional. Nós somos amorosos, nós somos gentil, mas nós não somos acolhedores. Você pode bater no portão da minha casa e eu te receber com um lindo sorriso e dizer, é muito bom ver você aqui no meu portão da minha casa. Eu estou sendo amável, eu estou sendo gentil com você. Agora, ser acolhedor é, entra aqui, vamos tomar um café junto? Perceberam a diferença? Existe uma grande diferença. Você vai sair da minha casa dizendo, ele não só foi gentil quando abriu a porta para mim, quando ele me chamou para tomar um café, ele fez um pão de queijo para mim. E aí então, isso é um acolhimento. E hoje, eu quero destacar 3 marcas de uma comunidade acolhedora. Obviamente existem mais do que 3, está muito ligado à ideia de hospitalidade, mas não é esse o foco que eu quero dar. Eu vou pregar fazendo algumas citações de textos bíblicos, e para isso eu convido você primeiramente a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 1,5. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Semana passada nós falamos da segunda, né? E hoje nós estamos aqui, 1 Timóteo 1,5, diz assim: o objetivo desta instrução é o amor,
que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Paulo, ele está advertindo, como eu falei a semana passada, na segunda carta, e não diferente aqui, o jovem pastor Timóteo, sobre os mestres que ensinavam heresias, ou seja, falsos ensinos na igreja de Éfeso. E como vimos com mais detalhe a semana passada, eles ensinavam falsas doutrinas, ensinavam os mitos judaicos, histórias fictícias, histórias improváveis, baseadas em questões genealógicas, obscuras, e que causavam, ao invés de unidade, causavam controvérsias. E não promoviam a fé e a edificação daqueles irmãos. Coisas sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. E Paulo diz, mas o alvo, o objetivo desta instrução é o amor que procede, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Em outra versão, mais contemporânea, a essência de tudo que enfatizamos, ou seja, de tudo que nós ensinamos até aqui para você, Timóteo, é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e ferro corrompido. O que Paulo está dizendo é que esse ensino falso não promove o amor e nem a unidade no corpo de Cristo. Não edifica a igreja, causa divisões na igreja. Ou seja, o critério para julgar qualquer ensino é se ele promove a glória de Deus e o bem da igreja. E não era isso que a doutrina dos falsos mestres faziam. Pelo contrário, promovia especulações, controvérsias. Queridos irmãos, uma igreja bíblica saudável, como nós vimos a semana passada, ela é governada por Jesus através da palavra, mas existe um equilíbrio importante. É uma igreja que manuseia bem a palavra, que tem doutrina, que tem ensino, tem pregação, tem boa teologia, tem uma boa confissão de fé, mas é purificada por essa palavra. Ela desfruta da ação do Espírito Santo e o resultado é a santidade. E o resultado é amor, o resultado é afeição, o resultado é afeto de um para com os outros. É uma igreja amável e acolhedora. Porque ao mesmo tempo que a palavra governa a igreja, a palavra causa mudança nos corações. E isso nos faz ser amável, nos faz ser acolhedor. Eu ouvi um pastor citando uma frase interessante, que ele na sua citação atribuiu a Calvino, e eu vou confiar aqui na citação dele, se não for, depois vocês me corrigem, que dizia assim, entre aspas, a igreja é uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. A igreja é uma escola que ensina e uma mãe que acolhe. É uma igreja bíblica, com boa teologia, mas também é uma igreja amorosa e acolhedora. Quem nunca levou aquela chinelada à distância da mãe? Mas ao mesmo tempo, quem nunca recebeu aquele abraço gostoso da mãe? Essa é a igreja bíblica. Ela é aquela igreja que ela corrige, porque a palavra corrige, mas ela abraça, ela acolhe, ela recebe bem os seus membros. Paulo estava dizendo para Timóteo, a verdadeira doutrina, Timóteo, ela produz amor. A vida cristã genuína não se baseia apenas em conhecimento, que esses camaradas têm, e ficam criando isso aqui no contexto de vocês, mas uma transformação interior. Seu objetivo é formar crentes que amam a Deus, que se relacionam com Deus, mas que amam uns aos outros, se relacionam entre si. O comportamento do cristão, queridos, deve ser motivado por um amor sincero. Uma igreja bíblica e acolhedora precisa produzir vidas santas e relacionamentos saudáveis, que alcança a mente, mas também alcança o coração. Não é só conhecimento, é transformação, é santidade de vida.
Em uma igreja acolhedora, a palavra gera transformação de vida. E se gera transformação, gera um amor autêntico. E aqui é a nossa primeira lição. Porque a primeira marca de uma igreja acolhedora, que eu quero dizer nessa noite, uma igreja acolhedora é uma igreja que ama. É uma igreja que ama. Ama quem? Os seus e aqueles que Deus está enviando. Pensa comigo, queridos, numa cena. Muitos aqui são de Caucaia, cresceram aqui, outros chegaram no meio do caminho aqui para a nossa região de Caucaia. Mas imagina, você que cresceu aqui, estudou nas escolas daqui, aquele amigo encapetado da escola. Que você olha e você fala, meu Deus, esse cara causou na escola. Consegue imaginar? Todo mundo tinha uns conhecidos assim, ou só eu tenho? Você olhava e falava, meu Deus, o que esses caras têm na cabeça? E tinha uns caras assim. Agora você imagina, você aqui tocando no louvor, ou você aqui na dinâmica da igreja, e chegar um camarada desse dentro da igreja. Qual é a visão que você tem dele? O cara da escola. O cara que causava na escola. Mas imagina que ele vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, vem cinco. E Deus o chama, e Deus o transforma. E Deus está trazendo ele para o nosso meio, para ele se relacionar. E era o carinha do pagode lá da sua época da escola, que canta bem. Não sei se o cara do pagode canta bem, mas vamos considerar que sim. Que cantava bem, e que Deus está transformando, e que está chegando na igreja, e agora ele canta bem, ele já é um crente, ele está sendo transformado, e ele agora vai fazer parte do louvor, vai servir a igreja. E aí você é o cara que precisa amar. Aquele carinha lá da escola, que você criou uma aversão a ele, porque a igreja acolhedora é a igreja que ama. Porque nós não amamos quem nós escolhemos. Nós amamos quem Deus está trazendo no nosso meio, queridos. E aí a gente começa a ter relacionamentos com base no amor. Porque o conhecimento da palavra transforma o nosso coração e gera amor em nós. E nos leva a esse desafio de viver com pessoas tão diferentes e mesmo assim termos que amarmos uns aos outros. É fácil amar todo mundo, queridos? Não é. Nem dentro de casa, às vezes, é fácil amar um ao outro. Você passa aquele momento e você fala, estou bem com raiva. Mas depois passa. Mas não é fácil. Na igreja também não é, mas uma igreja acolhedora é aquela igreja que ama os que estão dentro, mas ama os que Deus está mandando. E quem Deus vai mandar? Não sei, querido. Talvez é o seu amigo da escola, do exemplo que eu estou dando. E ele só conhece você aqui, até conhecer todo mundo. E aí é você que tem que ir lá e falar com aquele carinha que Deus está mandando no nosso meio. O mesmo Paulo, escrevendo aos membros da igreja de Roma, desafiando os irmãos a viverem em união, os crentes que ele chama de fracos e fortes, classificando assim, e tanto os fortes quanto os fracos são desafiados por Paulo a se acolherem mutuamente. Olha o que diz Romanos 15, 7. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo vai dizer para aquele povo que a nossa unidade é baseada na nossa justificação em Cristo. A unidade surge quando nós buscamos seguir a Cristo, só quando compreendemos que somos aceitos por Cristo e vivemos em resposta a isso, acolheremos as pessoas, porque Cristo é o fundamento, Cristo é o meio da união. Judeus e gentios, aqui para Paulo, têm acesso a Deus por meio de Cristo, para que glorifiquem a Deus. Eu e você, com todas as nossas diferenças, estamos unidos por adoção por meio de Cristo. Nós fomos ligados a Ele e uns aos outros. E como já disse aqui em outras oportunidades, nós temos uma missão em comum. Não é por mérito nosso, por direito que nós fomos acolhidos na família de Jesus. É porque nós cremos nele
e Ele nos recebeu graciosamente. E agora, como igreja, nós devemos acolher uns aos outros, centrados no Evangelho. Nós estendemos a outros a graça que recebemos. E essa é a segunda lição, a segunda marca de uma igreja acolhedora. A graça de Cristo produz um povo acolhedor. É a graça de Cristo transformando o nosso coração, colocando amor em nós, que nos alcançou, que produz em nós esse desejo de que outros sejam alcançados por esse Evangelho. Que o nosso amigo da escola, que a gente tem um trauma dele pelo que ele fazia na época que a gente vivia lá, que ele seja alcançado por esse Evangelho. A igreja de Cristo, queridos, ela precisa e deve estabelecer um ambiente familiar, onde nós aprendemos que apesar das nossas diferenças, nós somos todos semelhantes. Nós vivemos as mesmas lutas e desafios, independente da história de cada um de nós aqui, da nossa origem, da nossa condição social. Nós precisamos, como igreja, nutrir um relacionamento amoroso entre os irmãos. E aqui eu estou misturando o relacionamento entre os irmãos e o olhar para com os de fora. E essas palavras de Paulo, queridos, nos desafiam a um chamado radical de acolher como Jesus acolheu. Agora, nós precisamos de atenção em alguns pontos. Primeiro, Cristo, ele acolheu pecadores, mas ele nunca aprovou o pecado. Ele estende a sua graça, mas ele não ignora o pecado. Cristo estende a sua mão, estende a sua graça, mas ele trata o pecado. Nós precisamos acolher com discernimento, com prudência. Não vamos acolher, não vamos esconder um criminoso, vamos? Nós podemos até dar um prato de comida para ele, falar, mas vou lá junto com você porque você precisa se entregar na delegacia. Não sei se ele vai querer fazer isso, mas eu não vou esconder ele aqui dentro. Podemos fazer isso? Devemos fazer isso? Não, mas nós somos acolhedores. Não, não é isso. Precisamos ter prudência, né? Acolher, às vezes, pode exigir confronto. Quando há uma desobediência clara à palavra de Deus. Acolher pode exigir limites. Acolher pode exigir critérios, para que seja evitado abusos e exageros. Eu sou acolhedor. O exemplo que eu dei para vocês. Você bateu lá na minha casa e eu não fui só amável, eu fui só acolhedor. Chamei você para comer um pão de queijo e para tomar um café comigo lá. Beleza? Passamos a tarde ali, batemos um papo, conversamos. Mas e aí? Na minha casa eu tenho condições de estender uma cama para você dormir ali? Estão entendendo? A gente coloca limites. Uma coisa é eu saber que você foi lá, vou te receber, me preparei para isso. É um exemplo para a gente pensar na situação. Então, no acolhimento, exige às vezes de nós limites, critérios, para que sejam evitados abusos, exageros. João, ele descreve para nós uma história de uma mulher surpreendida em adultério. João 8, você conhece essa história? João 8, de 1 a 11. Uma mulher que os mestres da lei levam até Jesus. E esse texto, ele demonstra uma cena de compaixão de Jesus. Um exemplo da graça de Deus que acolhe e que perdoa. João 8, versos de 1 a 11. Lê comigo. Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se
e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá. Como termina o seu texto? E abandone a sua vida de pecado. Jesus acolheu, mas Jesus, ele confrontou o pecado. Esse texto não evidencia para nós que Jesus acolhia todo tipo de pecado. E que é uma tarefa, que é uma missão dos discípulos de Jesus, da igreja, ser permissivos, ser tolerantes com todo tipo de pecado, como eu falei anteriormente. Quando nós olhamos para esse texto na perspectiva de Jesus, onde ele demonstra cura, perdão e acolhe a essa mulher, e como nós vemos nos evangelhos, os doentes que precisam de Jesus, nós lembramos que é missão da igreja acolher os doentes, tratar e cuidar uns dos outros. A graça de Cristo, queridos, como eu falei, é uma marca de uma igreja acolhedora. A graça de Cristo produz um povo acolhedor. Jesus aqui, ele revela o seu poder de perdoar e de restaurar. Eu não vou expor todo esse texto, que é riquíssimo, mas os opositores de Jesus, os mestres da lei e os fariseus, que tinham a função de ensinar o povo, eles apresentam o caso a Jesus e diz: essa mulher foi pega no ato de adultério, e assim a lei exige que ela fosse apedrejada até a morte. E eles têm como base Deuteronômio 22, versos 23 e 24, eles têm como base Levítico 20, 10, e é interessante que o texto de Deuteronômio fala da mulher prometida em casamento, o texto de Levítico fala da mulher casada, e nos dois casos, a mulher e o seu amante eram culpados. Tem duas partes envolvidas aqui. E neste caso apresentado para Jesus, tem algum homem aqui? Mas se foi pego em flagrante, podia trazer o cara, não podia? Não trouxeram, trouxeram a mulher. E eles forçam aquela mulher a ficar de pé sem nenhuma atitude de conciliação, porque eles não queriam ministrar graça, mas sim usar a situação e a pergunta como uma armadilha para acusar Jesus. E Jesus poderia confirmar a lei de Moisés, defender a pena de morte para um crime. Mas ele teria aqui um problema com Roma, uma vez que os judeus não tinham permissão de exercer esse direito. Se Jesus ele rejeita a pena de morte, então os líderes judeus poderiam ser levados a sustentar que ele rejeita a lei. Olha a armadilha para Jesus. Agora, se Jesus apoia a execução, então Roma vai precisar ser acionado, porque os judeus não poderiam fazer isso sem acionar Roma. Olha a situação que Jesus é colocado aqui. E Jesus, ele se inclina. Ele começa a escrever no chão. No texto não diz o que Jesus escreveu, então você já viu alguma alegoria por aí? É alegoria, o texto não diz o que Jesus escrevia. Gostaríamos de saber, mas o texto não tem essa proposta. E eles continuavam a interrogá-lo. E ele se levantou e ele disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E ele inclina-se novamente e ele continua a escrever no chão. Agora olha que interessante, queridos. De acordo com Deuteronômio 17, 7, aqueles que são as testemunhas devem ser o primeiro a começar o apedrejamento. Eles viram, eles pegaram em flagrante, eles deveriam. Os primeiros a jogar a pedra deveriam ser os que viram, os mestres da lei, os fariseus. Eles deveriam praticar a pena. Eles seriam as testemunhas de acusação. A lei deveria ser cumprida em todos os seus itens. Agora Jesus, queridos, ele já havia ensinado no Sermão do Monte que adultério
não é só o ato consumado. Jesus já havia ensinado que se no seu coração você desejar, você já está adulterando. Jesus mostra para eles, para mim e para você, que o pecado deve ser tratado a partir da graça e do perdão de Deus. Nós precisamos da graça e do perdão de Deus para os nossos pecados. Jesus, ele tira o foco do pecado da mulher e ele coloca o foco na atitude daqueles homens. Eles saíram um, a começar pelos mais velhos. Imagina a cena, um monte de mestres da lei, um monte de escribas, conhecedores, mais velhos, anciãos ali saindo, um a um. E aí depois começam os mais jovens. E aquele tumulto termina. E Jesus, ele fica sozinho com a mulher. Sabe aquela roda que junta todo mundo? Povo curioso, né? O povo é curioso. Imagina a roda que juntou todo mundo, Jesus nesse teste, e Jesus coloca essa situação e começa a sair um a um. E aí Jesus fica agora sozinho com a mulher em pé diante dele. E ele perguntou, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não estava dizendo que ela não era culpada pelo pecado. Ele estava cumprindo a sua missão de salvar o mundo. Ele estava cumprindo a sua missão de salvar as pessoas dos seus pecados. Jesus não quis condená-la, mas cheio de compaixão e perdão. Ele diz, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Porque, queridos, nós que conhecemos essa mensagem, nós que recebemos a missão de proclamar essa mensagem, e uma vez aceita inserir as pessoas na igreja local, nós temos uma mensagem que é, Cristo tem perdão para oferecer. Para o seu amigo da escola, no exemplo que eu dei. Para mim e para você. Cristo tem perdão para oferecer. Porque, queridos, a graça de Cristo produz um povo acolhedor. Nós não seremos uma igreja inclusiva. Nós não seremos uma igreja que aceita qualquer coisa deste mundo secularizado, mas a partir de Cristo, queremos ser uma igreja que ministra graça, perdão e transformação. Porque Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, com critérios, com limites, com confrontos quando necessário. Mas nós queremos ser essa igreja que ministra graça, perdão e transformação. Porque o pecado, queridos, ele desfigura, ele deforma, ele desorganiza, ele corrompe a boa criação de Deus. A harmonia entre as pessoas é quebrada. É por conta do pecado que existem a falsidade, a inimizade, as guerras, o assassinato, ódio e tantas outras coisas. E Jesus, ele entra na história para ser o nosso Redentor, para nos trazer de volta para Deus, pagando o preço necessário por nosso resgate. Então, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Jesus, ele levou os nossos pecados e declara justas pessoas culpadas como eu e você. É ali na cruz onde a justiça e o amor de Deus são demonstrados. E que Deus nos declara justos, livres de culpa. Deus olha para mim e para você e me vê justo. E te vê justo se você já tem Jesus como Senhor da sua vida. Não pelo que nós temos ou pelo que nós fizemos, porque nós somos culpados. Mas sim porque Ele enviou seu Filho como propiciação, ou seja, como oferta favorável, como oferta agradável pelos nossos pecados, que cancela, que remove a nossa culpa, que nós carregamos desde Adão. E essa é a mensagem do Evangelho, que como eu falei na introdução dessa mensagem, à medida que as pessoas entendem o Evangelho, são salvas, são inseridas no corpo, elas devem ser integradas na vida da igreja local, queridos. Porque a graça de Cristo produz um povo acolhedor. Agora imagina, se Deus começa a mexer com a gente, e começa a fazer isso que eu falei, e começa a trazer os caras que a gente menos gostava da escola,
porque eram terríveis. Começa a trazer os caras aí da rua, do lado, e começa a mexer com essa igreja, e de repente o culto está cheio de gente que é muito diferente da gente, tem uma história muito diferente da nossa de vida. E aí, como que a gente faz? A gente rejeita, e a gente fala, não, aqui é lugar nosso. Eu participei da compra dessa cadeira aqui, você não vai sentar aqui não. Você foi expulso da escola lá porque você era terrível. É assim que nós vamos agir? Nós vamos receber com graça e dizer, Senhor, eu não sei o que o Senhor deseja para nós nesse tempo, mas me ensina a cuidar desse povo. Me ensina a me relacionar com esse povo. Estão entendendo? Porque Jesus, ele confronta o pecado. Mas Jesus, ele estende a sua mão de graça e perdão. E a igreja tem essa mensagem. É essa mensagem que nós precisamos pregar, queridos. Não importa a sua história de vida. Não importa o que você viveu até hoje. Não importa o que você fez de mais absurdo na sua vida, que talvez só Deus saiba. Ele perdoa, Ele transforma, Ele estende a sua mão e Ele reconcilia a sua vida com Ele. Aí imagina a gente num pequeno grupo, numa casa, e alguém contando assim para nós. Eu mudei para Caucaia, isso não aconteceu, eu estou exagerando aqui, estou usando a linguagem do exagero. Eu mudei para Caucaia há alguns anos, mas lá na minha juventude, eu cometi um crime, e eu fiquei 20 anos preso, mas Deus me transformou, Deus me reconciliou, eu formei família, vim para Caucaia. Comecei a frequentar a Igreja Batista de Caucaia. Entendi que eu deveria me tornar membro aqui. E está sinalizando o desejo de querer se tornar membro da nossa igreja. E aí? Como que a gente age em casos como esse? Ah não, pastor, foi lá do passado, acolheu. Será que na prática é isso mesmo? Ou a gente vai o tempo todo falar, nós temos um ex-criminoso na nossa igreja. Jesus, queridos, repito, ele confrontava o pecado. Mas Jesus estava lá com os fariseus, estava com os mestres da lei, estava com os cobradores de imposto. Os religiosos vendo aquilo e falam, meu, que loucura, olha com quem Jesus está comendo. E ele fala, eu vim para eles. E esses precisam ser inseridos na igreja, queridos. E se Deus desejar fazer isso no nosso meio, que nós sejamos esse povo acolhedor, que recebe e escuta o testemunho como uma história de transformação do poder de Deus, e que não é menos importante do que a sua história que talvez cresceu na igreja, e teve a oportunidade de ser criado nos caminhos do Senhor, e dizer, graças a Deus, os meus avós eram crentes, os meus pais eram crentes, eu cresci nos caminhos do Senhor, nunca nos desviamos, no momento certo eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, me rendi a Ele, cresci na igreja, e Deus junta os dois. E uma igreja acolhedora, ela olha e fala assim, uau, é isso que o Evangelho faz, queridos. O Evangelho começa a tirar algumas coisas do nosso coração, que nós carregamos pela nossa experiência de vida. Como você olharia alguém tocando aqui um instrumento e num dia de calor de Caucaia começar a ver as tatuagens que ele tem aqui no ombro? Como você olharia isso? O amor de Deus, queridos, reconcilia o povo que é dele. Porque eu não estou dizendo que é pecado, que não é pecado. Estou colocando aqui a questão dos nossos preconceitos. Pedro precisou ser tratado sobre isso. Não, é para nós judeus. Não, Pedro, precisa entender que o Evangelho é mais que isso, cara. Não é para vocês. Vai lá, eu vou mostrar para você. Ele resiste, Deus mostra para ele. Não é para vocês só. Não é para os nossos filhos apenas.
é para o amigo terrível da escola, queridos. Eu não sei se Deus vai trazer algum amigo terrível aqui, vocês que são daqui que resolvam. Eu estudei lá em Barueri, em 1990, alguma coisinha. Tinha uns terríveis da escola lá, mas estão lá. Mas isso acontece, queridos. Uma vez eu fui pregar lá no Maria Helena, nossa igreja de origem lá em Barueri, e isso alguns anos atrás. E aquele domingo estava um baterista, a igreja lá estava sem baterista, e estava tocando um menino naquele dia. Aquele menino estudou comigo. Ele não era o mais terrível da escola, mas também não era o mais santinho da escola. E a gente se encontrou depois de muitos anos, e a gente estudou o primário, ensino, nem sei mais como fala isso, né? Primário, ensino médio, mudou tudo. Mas a gente estudou lá na nossa época, lá, da primeira até a 8ª série. Estudamos juntos. E nos encontramos ali, e alegria em ver a graça de Deus transformando. Ele não era o terrível desses que eu estou dando exemplo. Mas é a graça de Deus, queridos. Essa é a mensagem do Evangelho. À medida que as pessoas entendem o Evangelho, elas são salvas, inseridas no corpo. E elas devem ser integradas na vida da igreja local. Com critério, com confronto, com rigor, não estou desmerecendo nada disso, pessoal. Mas elas devem ser integradas na vida da igreja local. E por fim, Pedro, na sua primeira carta, escrevendo aos cristãos judeus e gentios espalhados por toda a parte da Ásia Menor, e Paulo escrevendo aos colossenses, vê lá primeiro comigo, 1 Pedro 4, de 10 a 11, e depois Colossenses 3, 17, 23 e 24. 1 Pedro 4, de 10 a 11, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o, como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Colossenses 3, 17, diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 23, 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Pedro, após exortar os seus leitores a viverem uma vida santa, agora ele está dizendo: cada um exerça o dom que recebeu para servir outros. Sirvam uns aos outros em amor por meio dos exercícios dos dons espirituais. E essa é a nossa terceira e última lição, ou marca de uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora, os membros servem. De acordo com Colossenses que nós lemos aqui, deve servir fazendo por meio de Jesus e de todo o coração, sabendo que receberão a recompensa não do pastor, não da diretoria da igreja, não dos diáconos, não dos líderes de ministério, não dos membros da igreja, mas receberão a recompensa do Senhor. É a Cristo que vocês estão servindo. Queridos, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, e aqui merecia uma pregação só sobre esse assunto, recursos e habilidades para servirmos como expressão de adoração a Deus e como expressão do amor cristão. Fazer parte de uma igreja nos auxilia a encorajar e edificar nossos irmãos cristãos e a sermos edificados e estimulados por eles. Uma igreja acolhedora não é apenas aquela que recebe bem os seus visitantes, mas aquela em que os membros vivem para servir uns aos outros. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, falei que eu ia citar a Bíblia hoje, falando sobre a unidade do corpo de Cristo, Efésios 4, de 15 a 16. Olha o que ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo,
Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte... Lê comigo esse final. Na medida em que cada parte... Queridos, nós somos chamados para sermos uma comunidade de servos. E a pergunta é: qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função? Você não foi chamado por Deus para ser um consumidor de igreja. Você não foi chamado por Deus para ficar na plateia. Você não foi chamado por Deus para fazer uma mesa redonda após culto. Sabe aqueles programas esportivos? Que os caras ficam falando, analisando o jogo, o cartão que recebeu, a jogada, e aí fica horas e horas falando, criticando. Você não foi chamado. Deixa eu dar uma nota para o culto hoje. E o louvor, hein? Deixa eu ver que nota que eu dou para o louvor hoje. O Reinaldo hoje merece 6. A Kemily merece 9,5. Está se superando ali, né, Kemily? E aí a gente sai daqui como espectador. Qual é a pregação do pastor? Não, o pastor é mais expositivo. Hoje ele foi mais temático. Está meio estranho isso aí. Qual é a nota que o pastor merece hoje? Não. E por aí vai, queridos. Eu não estou desmerecendo o fato da gente não precisar analisar algumas coisas que ocorrem no culto. Tem momentos, tem esferas para isso. Precisa ser pensado. O culto é para Deus, mas é feito por homens. E a gente tem falhas, tem limitações, e a gente precisa avaliar isso. Estou dizendo quando a gente se torna consumidor, plateia. É você pagar o ingresso do jogo. Falar, não gostei desse jogo hoje. É você pagar o ingresso do cinema e falar, que filme chato. Eu não tenho problema com isso, porque eu durmo em quase todos os filmes. Então, sendo bom ou chato, eu vou usar o cinema para dormir. Eu tenho 2 reclamações quando eu durmo no cinema, eu falo para a Daísa. Primeiro que eu sou um cara assustado. Então, toda vez que vai aqueles lances mais, aquelas cenas mais assim, eu tomo um susto. E é muito alto. E segundo que o ar-condicionado é muito gelado. Não dá para dormir tão gostoso assim. Tirando isso, eu vou pagar o ingresso e eu vou curtir. Dependendo do filme. Na igreja não é assim, queridos. Não é assim. Deus te deu dons, habilidades e recursos para servir a igreja dele. Em uma igreja acolhedora, os membros servem uns aos outros. Você já parou para pensar que você saiu daqui a semana passada, e talvez durante a semana você veio quarta no culto de oração, hoje de manhã na EBD, hoje à noite, ou talvez um desses dias, ou talvez só agora nesse momento. A igreja está limpa. Não tem lixos no banheiro, ou tem os lixos das atividades de hoje. O louvor não está cantando a mesma música da semana passada. O pastor não repetiu a mesma mensagem. Os professores de manhã prepararam a aula da EBD. Alguém chegou mais cedo para abrir o templo. Alguém vai sair mais tarde para fechar. Alguém te recebeu lá embaixo na entrada, embora a gente está ajustando ainda um pouco isso. Tem alguém ali na entrada do templo. Tinha gente orando antes do culto. A equipe de louvor estava aqui ensaiando. Tem uma equipe no culto infantil lá embaixo, agora já dividido por faixas ali. Tem gente na mídia. Tem gente no som, para que a mensagem se torne acessível. Tem libras quando necessário. Alguém vai fazer o chá, que você nem sabe quem é. Você está aí sentado, de frente para cá, e eu estou vendo o movimento aqui. Alguém foi lá, alguém subiu, alguém trouxe o chá, e está lá, terminou. Eu gosto de chá, tá, irmãos? Os irmãos aqui no começo achavam que eu não gostava de chá. Eu gosto, é que depois que eu termino de pregar, eu não consigo tomar coisa quente. Eu tomaria um daquele veneno gelado, né? Não bebida alcoólica, uma coca mesmo gelada, né? Mas eu não só não tomo por isso, mas de quarta-feira eu tomo. Mas alguém fez o chá. E é lá no chá que vai ter um tempo que vai gerar comunhão.
E eu poderia passar um bom tempo aqui dando exemplos do que ocorre na igreja. E a pergunta é: qual é o seu lugar no corpo de Cristo, queridos? A igreja é formada com pessoas com suas características próprias, que foram chamadas para servir. Você tem usado os seus dons para abençoar outros na igreja? O que Deus te deu, queridos? Eu ficava em crise quando eu estava começando a amadurecer aí na caminhada ministerial. E aí a gente chegava a semana de aulas na IBD, e aquelas escalas tudo perdida, e os negócios bagunçados, e aquilo me gerava uma revolta interna. Aí um dia eu procurei o pastor, falei: pastor, tá zoado isso aí, né? Vou usar o nosso linguajar. Não falei assim com ele, mas não tá legal, pastor, não dá, meu. Qual é a dificuldade do cara parar, pôr lá a data, pôr a lição, pôr o tema da aula, pôr o professor que vai dar a aula, e ter tudo isso numa planilha bonitinha? Para mim, muito óbvio. E aquele dia o pastor me confrontou e ele falou assim: para você isso é óbvio, Bruno. Para você isso é fácil. Porque Deus te deu essa capacidade. Deus te fez com essas características, mas talvez não é o óbvio para o outro. E tem muitas coisas na igreja, queridos, que talvez é óbvio para um e não é para o outro, porque Deus te fez assim. Deus te deu essa capacidade, Deus te deu essa inteligência, Deus te deu essa experiência de vida, Deus te deu esse momento para que você possa servir. Eu nunca, queridos, eu nunca me imaginei numa plateia como nós estamos aqui, à frente de um local falando para um público, mas Deus me tratou, Deus me trabalhou para servir. Eu tremia quando um chefe chegava diante de mim e pedia para fazer alguma coisa. Eu tremia, eu já dei a minha experiência aqui. Se eu não contei, eu vou contar hoje. Mas eu acho que eu já contei. Eu, no meu começo de vida profissional, e com isso eu já estou caminhando para a conclusão, eu trabalhei muitos anos num escritório, e às vezes a secretária arrumava um jeito de sair bem na hora que o meu chefe tinha reunião. E aí era eu e ela, ele em reunião, e aquele chefe, a Mel da antiga, eu tinha que ir com o cafezinho. Lembra dos cafezinhos? E aí ia servir o cafezinho na bandeja, queridos. Eu sou trêmulo. Melhorei, mas eu sou trêmulo. E aquilo para mim era uma humilhação, queridos. Um garoto de 16 anos servindo um café para alguém. Aquilo me doía lá dentro. Falei: caramba, meus amigos estão fazendo um monte de coisa, eu aqui servindo o cafezinho. E aí eu demorava. E aí meu chefe gritava lá da sala dele. A Daísa trabalhou comigo numa outra empresa do lado, ela conheceu, sabe o que é. E gritava: Bruno, cadê o café? E aí toda vez que ele falava eu tremia, me assustava e eu derrubava o café, eu demorava mais ainda. E eu fui sendo tratado por Deus, queridos. E é assim que a gente aprende a servir numa bandejinha de café. Porque o meu mestre falou que eu preciso pegar uma bacia e uma toalha para servir. Um garoto que tinha medo de falar em público. Muitas vezes Deus me pôs para falar com diretores de empresa na minha área de trabalho. O garoto, porque Deus estava me preparando para quê? Para servir a igreja dele. E a minha pergunta para você é: qual o dom que Deus te deu para servir? O que você sabe fazer, que só você sabe fazer, e que você marca a igreja com aquilo que você faz? Queridos, o dom não é para aplausos. O dom não é para agregar valor para a gente. O dom é para servir o corpo. Uma igreja acolhedora, seus membros servem. Tem muito serviço que está deixando de ser feito aqui na igreja. Sabe por quê? Porque você está consumindo a igreja. E você está deixando de fazer aquilo que Deus te deu para fazer. Nem todo mundo vai cantar no louvor. Graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai tocar um instrumento no louvor. Graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai dar uma aula na EBD. Graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai pregar.
Graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai preparar o chazinho, graças a Deus por isso. Nem todo mundo vai plantar o chá, graças a Deus por isso, porque nós somos diferentes. Mas o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você recebeu algo de Deus para fazer, queridos. Tem coisa que leva tempo. Tem um processo, demanda um pouco mais. Tem coisas que é mais simples, mas começa servindo café na bandeja, tremendo, de medo, derrubando o café, doido por dentro, orgulho quebrado de verdade, queridos. Eu ficava bravo. Eu falei, meu, como que um cara de 16 anos fica servindo café? Como que eu vou chegar lá para os meus amigos da escola e falar, meu, eu servi café para o meu chefe hoje. E depois que eu comecei a fazer faculdade, então, falar, como que eu vou chegar para os meus amigos da faculdade? Um trabalha no banco, o outro faz não sei o que. Eu falo, meu, eu sirvo café quando a secretária foge. Mas Deus nos trata, queridos, no nosso dia a dia. Porque a nossa vida, eu já falei aqui, não é uma lá e outra aqui. A nossa vida é do Senhor. Deus te deu dons e habilidades para você servir. Em uma igreja acolhedora, os membros servem uns aos outros. Nós acolhemos, identificando a necessidade de outros e servindo com os recursos que Deus nos deu. Eu quero que você pense nessa noite. O que Deus te deu? É o bolo de maracujá que está ganhando lá, Sandra. Tá? A última vez que eu vi estava 29, né? É servir, querido. Você vai comer aquele bolo. E se eu não falasse aqui, talvez você não ia nem saber que era a Sandra que vai fazer, junto com uma equipe ali. Porque Deus nos deu dons, querido. E a gente cria mérito. Mas como é gostoso, depois de um culto de aniversário, comer aquele bolo gostoso, não é? Porque a gente serve com o que Deus nos deu. Eu quero caminhar para a conclusão, reafirmando que, como igreja local, nós desejamos expressar o amor de Deus. Nós precisamos identificar e acolher os visitantes, frequentadores e membros, compartilhando o que recebemos de Deus e vivenciando a unidade em Cristo. 3 marcas que eu destaquei dessa noite de uma igreja, de uma comunidade acolhedora. Ela ama, ela experimentou da graça de Cristo e ela é uma comunidade que serve. E a minha pergunta é, como está a sua vida, a sua caminhada com Deus? Como você chegou aqui nessa noite? Você já experimentou da graça e do perdão de Deus em Jesus? Porque talvez é ouvir nessa noite o acolhimento de Jesus. Fala assim, eu não te condeno. Eu te perdoo. Vais e não peques mais. Talvez Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Para você lançar tudo aos pés dele. A sua história de vida que talvez contasse para nós aqui causaria escândalos. E Deus fala, eu restauro. Eu faço nova todas as coisas. Eu coloco o meu Espírito Santo em você. Vai e não peca mais. E agora ele começa a transformar a sua vida. E aí, há um segundo passo. Ser inserido na igreja de Cristo Jesus. E se o primeiro convite é para você que nunca tomou a decisão por Cristo Jesus, é para que você experimente essa graça transformadora. Mas se você já experimentou, você precisa fazer parte da igreja. E aqui na nossa igreja, como você faz parte? Se você experimentou essa graça e está sendo transformado, você precisa passar pelo batismo, como nós teremos a semana que vem aqui. É uma ordenança de Jesus que todo aquele que nele crê seja batizado, e como igreja nós cumprimos isso. Se você estava afastado, era de outra igreja, nós o recebemos aqui, como membro, como servo do Senhor. Se você está mudando para cá, era de uma outra igreja, e deseja se tornar parte dessa igreja, o nosso processo é muito simples. É frequentar os cultos, é participar das atividades e é participar de uma sala de novos membros, de 8 encontros, para que a gente tenha alguns alinhamentos doutrinários, porque não é de qualquer jeito. E para que a gente então seja essa comunidade onde Deus
está inserindo pessoas a cada dia. Como membro da igreja de Jesus, dessa igreja local, como você tem vivido para que ela seja uma comunidade mais acolhedora? Você serve ou você só quer ser servido? E se você tiver que pegar a bandeja com café, eu vou tremer, treme, vai lá. Serve, queridos. Em vez de ser um murmurador, em vez de ser um avaliador crítico das atividades da igreja, embora eu disse que a avaliação também tem um aspecto positivo, mas quando as coisas estão erradas, você trabalha para unificar e buscar o melhor para a igreja? Você sai por aí falando mal da igreja o tempo todo? Como estamos tratando e nos relacionando com aqueles que estão visitando ou que estão chegando na nossa igreja? Ah, isso é tarefa do pastor? É também. Mas será que é apenas tarefa do pastor? Ou nós usamos isso como desculpa para não fazer a nossa parte? Qual foi a última vez que você viu alguma pessoa diferente aqui e você perguntou: tenho notado que você tem visitado a nossa igreja, qual é o seu nome? Posso lá fazer uma visita para você? Eu posso pedir para alguém fazer uma visita para você? Porque qual é o seu nome é ser amável. Lembram? Mas chamar para comer o pão de queijo é ser acolhedor. Eu posso fazer uma visita para você, eu posso pedir para alguém comigo visitar você. Vem aqui participar do encontro dos homens, vem aqui participar dos jovens, vem aqui participar do encontro das mulheres. Ó, a gente tem o espaço para as crianças lá embaixo. Ó, o banheiro da igreja masculino, se precisar, é aqui. Ó, aqui tem um banheiro masculino, você sabia? Ó, mulher, se precisar, você pode descer por aqui, passar pelo salão, ou se tiver com vergonha, você pode vir aqui, nós temos um banheiro de mulheres lá no fundo. Isso é acolhimento, queridos. Não é só aquele sorriso e aquela educação para não ficar chato, mas é estender a mão. É estender a mão e falar: eu quero te ajudar na caminhada. E talvez Deus vai colocar pessoas do seu lado, que é você que vai caminhar com Ele, é você que vai discipular Ele, é você que vai ensinar os primeiros passos da vida cristã para Ele. É chegando alguém mais velho e os idosos da nossa igreja acolher esse mais velho. É chegando um homem sozinho, os homens da nossa igreja ir lá acolher esse homem. É chegando uma mulher e as mulheres da nossa igreja ir lá acolher essa mulher. É chegando um jovem, um adolescente, os nossos jovens e os nossos adolescentes acolherem. As crianças, criança não tem esse problema, queridos, graças a Deus. É acolherem. Eles já viram o melhor amigo de um dia para o outro, né? Como seria? E Jesus falou que a gente deveria ser um pouco parecido com eles. Queridos, bacia e toalha. Foi o que eu li para os nossos líderes ontem. E é assim que eu encerro a mensagem nessa noite. Bacia e toalha. Jesus pega um trabalho de um servo. E ele, sendo mestre, ele faz o trabalho do servo. E ele fala: eu dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. O que Deus te deu, que é só você que vai fazer. Ninguém vai reger o coral daquele jeito, irmão. É só você. Até as broncas. Até as broncas nos coristas que às vezes dá uma relaxada. É só o irmão, né, Fran? Não dá umas broncas? É só você. E aqui que eu poderia colocar para cada um de vocês aqui, queridos, coisas que marcam e na nossa vivência a gente já sabe que Deus deu para você. A irmã Nélia, no encontro das mulheres, mandando mensagem mulher por mulher, ligando, pedindo para a Viviane ajudar, mas com carinho para dizendo: nós queremos você aqui no encontro de mulheres. São exemplos para que você pense no que Deus deu para você. Meu irmão Luiz, que está muito caro para carpir lá em cima, e eu fiquei uma semana aqui afastado do dia a dia da igreja porque eu estava doente. Na outra semana eu descobri que a gente tinha carpido tudo lá. E gosta, né?
que Deus deu para nós, queridos. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e pensar e orar para Deus nesse momento. Como que você chegou aqui? Talvez é deixar Deus curar o seu coração. Talvez você foi machucado em algum lugar. Você foi até explorado no serviço em algum lugar. Nós não vamos fazer isso com você aqui, mas nós entendemos que um crente em Cristo Jesus serve. É resultado de uma vida com Deus. Servir é consequência. Talvez Ele te trouxe aqui para dizer: eu perdoo os seus pecados. Eu transformo a sua história. Você precisa experimentar a minha graça. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado a atenção, e a começar em mim, sobre o que é ser igreja do Senhor. Obviamente, em uma hora e pouco aqui, a gente não consegue expor e explorar tudo aquilo que deveríamos, diante da grandiosidade do que é ser igreja do Senhor, da beleza do que é ser esse povo hospitaleiro, esse povo que acolhe, ó Deus, mas esse povo que também entende os critérios que o Senhor estabeleceu, ó Pai. Mas nessa noite o Senhor trouxe para nós que nós precisamos ser um povo que ama. Um povo que a palavra mexe conosco, não só intelectualmente, mas com os nossos afetos, com os nossos sentimentos. Quando Pedro, diante de tantas promessas que fez para o Senhor, prometeu dar a vida, morrer pelo Senhor e falhou, o Senhor chegou para ele e não perguntou: Pedro, o que você pode fazer por mim? A pergunta do Senhor para Pedro foi: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu povo. E talvez o Senhor está nos perguntando nessa noite para cada um de nós: tu me amas? Experimenta a minha graça transformadora a cada dia. Viva esse amor que transforma, que não é só conhecimento, mas que transforma a vida, ó Deus. Mas que também nos leva a ter atitudes práticas de alguém que ama. E talvez o Senhor está nos dizendo, e para cada um é diferente: o cuida dos meus cordeirinhos. Talvez o Senhor está dizendo: eu te dei isso. E eu te fiz até bom nisso, para que você me sirva. Para que você glorifique o meu nome. Na igreja e fora da igreja. Para que o meu nome seja glorificado por aquilo que eu te dei. Eu sei que o Senhor deu para a sua igreja aquilo que é necessário, Pai. Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, o Senhor nos fala que aquela igreja era uma igreja repleta de dons, mas era uma igreja que faltava o amor. Por isso, o primeiro ponto é que uma igreja acolhedora, ela ama. Mas uma igreja acolhedora, ela experimentou a sua graça. Ela ouviu do Senhor: vai e não peques mais. E uma igreja acolhedora é aquela que cada parte faz a sua função. Não para que a gente receba aplausos, mas para que o Senhor seja glorificado. E para que o corpo de Cristo seja edificado. E para que o seu nome seja engrandecido. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.